se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. Impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de preparação para a prova do Exame de Suficiência, edição 2026.2, né? Rapaz, passa ligeiro demais, né? Ó. Eita, Oswaldo! Mal sai da prova 2026.1, já vamos entrar na 26.2? Sim. Sim, porque a prova CFC 2026.2 já está chegando aí, né? Se você quiser anotar aqui na minha Oswaldo Holândia, né, fazendo aqui uma premonição, acredito que a próxima prova, né, a do CFC 2026.2 deve acontecer no dia 27 de setembro, tá? Porque em outubro vai ter eleição, né, então provavelmente a prova deve acontecer aqui em setembro, tá? Dia 27 de setembro. Num cenário mais otimista, né, digamos assim, né, já que a prova dia 27... Colocando dia 27 de setembro como sendo a prova do Exame de Suficiência, dia 4 e dia 25 nós temos eleição, tá? Nós temos eleição. A prova poder, se por um acaso acontecer da prova acontecer em outubro, nós teríamos uma prova que... Produção, dá uma olhada aí para mim, por favor. Dia 12 de outubro é feriado de alguma coisa? Porque se for feriado no dia 12... provavelmente a gente não teria uma prova no dia 11, né? E aí a prova ficaria para o dia 12, dia 18 de outubro. Eu já acho esticado demais uma prova acontecer no dia 18 de outubro, né? Confirma aí para mim, dia 12 é o dia... Nossa da Aparecida. É feriado nacional? É, né? Nossa da Aparecida, sim, padrão do país. Pronto, então dia 12 de outubro seria feriado nacional, então provavelmente nós não teríamos uma prova no dia 11, já que dia 12 é feriado, porque dia 12 tem que sair o resultado da prova, né? Então o pessoal teria que estar trabalhando no dia 12 para que saísse o resultado do gabarito preliminar no dia 12, para dia 13, né, iniciar a fase de interposição de recursos, né? Então, cara, prova dia 18 de outubro eu já acho esticado demais, né? Mas seria uma possibilidade termos uma prova no dia 18 de outubro. Então vamos lá. Prova do Exame de Suficiência, edição 2026.2. Ou provavelmente a prova vai acontecer no dia 27 de setembro, ou vai acontecer no dia 18 de outubro, ou numa probabilidade mínima, mas também, querendo ou não, existe essa possibilidade da prova acontecer no dia 11 de outubro. Dia 4 e dia 25 não, porque seria um período eleitoral. Beleza? Mas, gente, acabei me empolgando, né? Nem falei com vocês aqui. Gente, confirma pra mim aí. Me digam se o áudio tá bom, se tá todo mundo me ouvindo direitinho, só pra gente poder ter certeza aí que tá tudo certinho pra gente poder iniciar aqui a nossa aula de hoje. Coloca aí para mim no chat, para a gente poder iniciar aqui a nossa... Deixa eu pegar o pincel aqui, mas com esse daqui não dá para arriscar, né? Todo mundo me ouvindo bem? O áudio legal? Beleza, beleza. Maravilha. Gente, então, o que nós vamos fazer agora? O tema mais votado de vocês para a nossa aula de hoje foi CFC 2026.2, por onde começar? Esse foi o tema mais votado para a nossa aula de hoje e vai ser exatamente sobre isso que a gente vai tratar aqui na nossa aula. Oswaldo, tema mais votado? Como assim? Gente, toda semana a gente faz uma votação, isso acontece lá no nosso Instagram, eu mando o aviso para vocês no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente faz uma votação e escolhe
o tema mais votado para a nossa aula. E quem escolhe o tema mais votado são vocês. Tá? Então vocês escolhem o tema e o tema mais votado é o tema que rola aqui na nossa aula. Toda semana a gente tem uma aula ao vivo aqui, sempre às 20 horas, onde você pode sempre participar com a gente, onde eu te ensino aí conteúdos de contabilidade que são relevantes aí para que você seja aprovado no exame de suficiência ou em provas de concurso público, beleza? Hoje, especificamente, a gente vai tratar única e exclusivamente sobre a prova do exame de suficiência, tá? Então, é esse que é o nosso objetivo aqui para a nossa aula de hoje, né? E para quem não me conhece, eu sou o professor Oswaldo Marques e ao longo de mais de 10 anos eu já treinei mais de 50 mil alunos para serem aprovados no exame de suficiência e em provas de concurso público. E vai ser um prazer ter você aqui com a gente também daqui para frente para que você seja aprovado também, né? Então aproveita, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal. Aproveita para me seguir lá no Instagram, para que você possa me acompanhar diariamente e sempre ver os conteúdos que eu posto lá diariamente que vão te ajudar a ser aprovados no CFC e em provas de concurso público que envolvam a disciplina de contabilidade. Legal? Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá, vamos tocar aqui o barco para a nossa aula de hoje. Gente, antes de começar aqui propriamente a nossa aula, deixa eu só fazer aqui um convite para vocês, que é o seguinte. Próxima semana, a gente vai fazer a resolução da prova do CFC. Se você quiser participar da resolução dessa prova, vai ser gratuito, né? Basta que você faça a sua inscrição, vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ficar fixado no chat também, não sei se a produção consegue colocar o link aqui também aqui na nossa aula também, se de repente aparecer um QR Code aqui na tela, você escaneia aí, né? Tem como colocar, produção? Dá? Beleza? Pronto, então escaneia o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, ou então clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e aí você pode se inscrever gratuitamente, né? Você vai se inscrever gratuitamente e aí o sistema vai te direcionar automaticamente para o nosso grupo do WhatsApp, onde por lá vai ser feito os comunicados das aulas, os materiais, enfim, acesso para as aulas ao vivo para que você possa participar. Vai acontecer na próxima semana, na segunda, quarta e sexta, tá? Então vai acontecer nos dias, cadê meu calendário? Aqui. Cadê? Junho. Dia 8, segunda-feira, dia 10, quarta-feira e dia 11, quinta-feira, tá? Então, esses 3 dias aí teremos a nossa resolução. Dia 8, dia 10 e dia 11. Beleza? Show de bola? Maravilha? Então tá aí, né? Aí a nossa programação para a resolução da prova, vou separar 3 dias para que a gente possa responder com muita calma, com muita tranquilidade, devagarzinho, né, para você aprender o passo a passo, para que eu possa te ensinar o que você não aprendeu na faculdade, que você deveria saber para conseguir a tua aprovação. Então, semana que vem, né, vocês estão convidados para poder participar, né, a inscrição vai ser gratuita, tanto para você que vai fazer a prova pela primeira vez, como para você que fez a prova e reprovou no exame de suficiência, é de fundamental importância para que vocês participem, para que você possa ter a admissão e o entendimento de como é que é a resolução da prova, né? O porte da prova que você vai enfrentar. Essa edição 2026.1, que na minha opinião foi uma das provas mais difíceis já aplicadas pela prova do exame de suficiência, é muito importante que você entenda a robustez da prova, para que você não caia de paraquedas lá na prova 2026.2, né? E não entenda a admissão da prova e acabe reprovando por falta por inexperiência, né? Por não estudar de forma adequada ao nível da prova que você vai enfrentar, beleza? Então, se inscreve aí para que você possa participar. Entrando aqui no nosso objetivo da nossa aula de hoje agora, que é tratar sobre por onde começar a estudar para a prova do exame de suficiência e pegando o embalo aqui, o gancho da prova 2026.1, é importante que a gente faça aqui algumas reflexões. Produção, bota aí o slide aí na tela aí para a gente poder avaliar aqui alguns pontos que sejam importantes, tá? Para você que vai fazer a prova agora, né, você está em um desses 4 cenários aqui. Ou você vai fazer a prova pela primeira vez, então você está verdinho aí, não sabe por onde começar os estudos. Ou então você fez a primeira vez e reprovou, e aí é importante que a gente consiga distinguir aqui 2 situações, né? Se você fez a prova pela primeira vez e você reprovou, e você estudou de verdade, você está aqui num cenário. Agora, se você foi só para ver qual é, ou seja, você foi só para poder testar a fé, né? Você volta para cá, ó.
certo? Você volta para cá. Por que, Oswaldo? Porque para mim, entre os nossos alunos lá na Turma Ninjas, eu só conto como reprovação quem foi, estudou efetivamente para poder fazer a prova e reprovou. Pode acontecer, Oswaldo? Pode, tá? Mas eu não conto como reprovação aquele aluno que foi só para poder testar, que foi só para poder ver, que foi só para poder testar a fé, né? Foi só para ver qual é. Definitivamente, gente, não dá para passar no exame de suficiência na sorte. Aquele aluno que vai, eu vou só para poder ver qual é, né? Vou ver se o meu conhecimento que eu aprendi na faculdade é o suficiente para poder passar na prova. Gente, não dá para passar na prova sem preparação, tá? Então a gente vai avaliar aqui o cenário de cada um para a gente poder entender como é que você vai tratar daqui para frente para que você seja aprovado no exame de suficiência. Muito bem. Tem aquele aluno que já vem de várias reprovações. E aí a gente tem que analisar aqui dois cenários também, porque você tem um problema crônico aqui que precisa ser avaliado, né? O seu problema é um problema técnico, ou é um problema emocional? E a gente vai precisar distinguir isso aqui para poder entender para que lado você vai direcionar a sua preparação para a prova 2026.2. Tem aquela pessoa que está com um problema técnico propriamente dito, ou seja, falta bagagem, falta conhecimento. E a gente precisa aprimorar com um estudo de conteúdo técnico, propriamente dito. E tem aquela pessoa que tem um problema emocional, né? Ela está bem preparada, mas ela não consegue equilibrar as emoções na hora da prova, né? O tique e o tec da buga na hora da prova lá, e a pessoa não consegue se administrar bem e acaba reprovando. Isso pode acontecer também. Então a gente precisa avaliar em que cenário você está aqui. Se você está parado há muito tempo, você volta para o primeiro cenário também, certo? Porque para quem está parado há muito tempo, praticamente está verdinho e não vai poder, não sabe por onde começar os estudos. Então você volta para o primeiro cenário. Então a gente vai avaliar aqui a situação de quem já reprovou no exame de suficiência algumas vezes e para quem vai fazer a prova pela primeira vez. Então para você que está parado há muito tempo, ou para você que vai fazer a prova pela primeira vez, estrategicamente falando, vocês estão dentro do mesmo cenário. Porque pensa comigo, para você que vai fazer a prova pela primeira vez, ou para você que está parado há muito tempo, né, você precisa de um direcionamento literalmente do zero, tá? Principalmente para quem está parado há muito tempo, porque se você parou ali, sei lá, em 2015, 2020, por exemplo, né, de lá para cá, meu amigo, a contabilidade já mudou um bocado de coisa, então você já está bem desatualizado, né? Então a gente precisa afiar o machado desde o começo, certo? Então vamos aqui avaliar aqui o primeiro cenário de quem já reprovou algumas vezes, tá? Depois em seguida a gente junta todo mundo com quem vai fazer a prova pela primeira vez. Combinado? E aliás, coloca aqui no chat para mim, vamos fazer aqui uma pesquisa aqui agora. Responde aqui embaixo para mim se você vai fazer a prova pela primeira vez ou se você já vem de algumas reprovações. Coloque aí para mim no chat para a gente poder ver o momento em que você está hoje. Combinado? Legal. Vamos lá. Reflexão aqui para a prova, né? Você que já veio de alguma reprovação, né? Você estudou de verdade para poder fazer a prova ou você foi só testar a sorte? Esse aqui é o primeiro ponto que você precisa avaliar. Por que, Oswaldo? Porque se você estudou de verdade para poder passar na prova e você reprovou no exame de suficiência, aí você vai repassar o seu estudo e você já vai pular aqui para a fase 3, ó. O que acontece? A fase 3 não, perdão, a fase 2, né? Obviamente. Se você estudou de forma consistente e você reprovou no exame de suficiência, construído uma bagagem sólida de conhecimento, né? Você conseguiu bater o seu planejamento, você viu tudo que era de importante até a prova. O que você vai fazer agora? Você vai fazer uma avaliação. E como é que é essa avaliação, Oswaldo? Bom, as questões que você tiver errado na prova, o que você vai fazer? Você vai analisar questão por questão e você vai levantar esses 3 pontos aqui, ó. Você errou a questão por quê? Porque você caiu numa pegadinha? Foi displicência sua? Displicência, né? Ficou até errado aqui, faltou displicência. Não, displicência, tá correto, né? Pensei que tivesse um C aqui, mas não tem não. Displicência ou você não sabia o conteúdo? Isso aqui é importante que você entenda, ó. Produção, tira o slide da tela e volta aqui para mim, ó. Quando você está estudando um conteúdo e você erra uma questão, ou você erra porque você não sabia da matéria, e aí você precisa voltar para poder construir a bagagem do conhecimento sobre ela,
Você erra um conhecimento porque foi displicência, né? Você sabia o conteúdo e alguma coisa passou despercebido. Então você precisa melhorar o seu ponto de atenção na leitura das questões na prova. E aí a resolução de simulados vai te ajudar a construir essa bagagem. Ou você errou a questão por pegadinha. Por exemplo, caiu uma questão lá de imobilizado e o examinador colocou 3 datas lá. A data em que o bem foi comprado, a data em que o bem estava pronto à disposição para uso, a data em que o bem começou a ser utilizado. Ele te confundiu na hora da prova. E é importante que você crie um mapeamento sobre essas questões que você caiu numa pegadinha, para caso uma questão dessa, porventura, venha a cair novamente, você não errar no mesmo ponto, né? O processo de evolução, ele é você criar robustez em cima dos pontos que você tá com maior fragilidade, né? Passe na prova, seja de concurso, seja na prova do exame de suficiência, quem erra menos. Então, para errar menos, você tem que fazer um mapeamento das pegadinhas para que você não erre nos mesmos pontos de novo. E aí você vai fortalecendo a sua bagagem, né, se blindando de possíveis pegadinhas que você possa cair na prova, né? Produção, volta para mim aqui. Então, esse aqui é um ponto exclusivo para quem já fez a prova e reprovou, certo? Que aí você pode fazer esse levantamento. Se você nunca fez a prova, não tem como você fazer essa etapa aqui, tá? Muito bem. Agora, se você foi fazer só para poder testar, para ver qual é, nem precisa perder tempo fazendo isso daqui. Porque você não tem bagagem. Então, tudo que você tiver errado, na grande maioria das vezes, vai ser porque você não tem bagagem. Então, a construção de conhecimento, essa terceira etapa aqui, vale tanto para você que fez só para poder testar, como vale para você que vai fazer a prova pela primeira vez, né? Que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, tá? Continuando, para você que reprovou no exame de suficiência, quais os assuntos você teve mais dificuldade? Veja, aqui é onde você vai dar o teu pontapé de partida no teu processo de estudo. Você não vai zerar o jogo e começar de novo. Você vai mapear os assuntos que você teve mais dificuldade e vai estudar com profundidade esses assuntos, tá? Isso aqui vale para quem, Oswaldo? Ó, produção, volta para mim. Para você que montou seu planejamento de estudo e você bateu o edital, ou seja, você estudou tudo que tinha de importante até a prova, você não vai zerar o jogo e começar de novo. Você vai dar continuidade no teu processo de estudo. O que você vai fazer agora? Mapear os assuntos que você teve mais dificuldade e estudar com profundidade esses assuntos, para você poder fortalecer o seu plano de estudo. Quando a gente está estudando lá dentro do nosso programa de treinamento, na Turma Ninjas, a gente faz esse processo de mapeamento, para poder entender o momento que você está, para que você saiba exatamente como é que você vai direcionar o teu processo de estudo dali para frente. E aí, dependendo do momento que você está, você vai seguir um planejamento diferente. Então é importante que você saiba disso. Produção, volta para mim. Produção, consegue colocar ali no 23 ali, para ver se esfria um pouquinho mais ali. Pronto. Tá ótimo. Beleza. Então vamos lá, ó. Aí, alguns pontos que são importantes também, né? Ó, conseguiu administrar bem o seu tempo de prova? Gente, tem uma galera que reprova, né? Às vezes porque chega no meio da prova e você vê que tá, sei lá, faltando 1 hora para terminar a prova e você só fez 20 questões, ainda tem 30 para poder fazer. Vai dar tempo para responder o resto? Não. Fatalmente você vai ter que chutar um monte de questão, tá? Então, aqui é importante que você inclua dentro do teu processo de estudo a rotina de fazer pelo menos um simulado por semana. Por semana. Isso aqui para quem está com uma rotina forte de estudo, para você que já bateu o edital, você estudou de forma consistente e não passou na prova, tá? Então, um simulado por semana para você poder trabalhar, certo? Conseguiu administrar o nervosismo durante a prova? Gente, aí dependendo do nível de nervosismo que você está, trabalhar o simulado vai te ajudar nesse controle do nervosismo. Uma boa estratégia de resolução da prova também te ajuda com a questão do nervosismo, né? Inclusive, lá na Turma Ninja, a gente tem uma aula específica só para poder tratar sobre estratégia de resolução da prova, porque te ajuda na questão do controle do nervosismo e da ansiedade durante a prova. Agora, se você sente que está num nível mais acentuado de nervosismo na prova, né, uma coisa que te compromete de forma significativa, aí sai do nosso campo técnico, né, de conhecimento de contabilidade e vai para o campo psicológico. E aí é recomendável que de repente você procure um psicólogo, um terapeuta, digamos assim, né, alguém nessa parte, ou provavelmente um psicólogo talvez seja a pessoa mais indicada para você,
para te ajudar a entender essas suas nuances, para que você possa se preparar de agora, porque você vai passar por um momento de tensão lá em setembro novamente, né? Então, é importante que você já se prepare psicologicamente para isso. Então, o psicólogo pode te ajudar nesse aspecto, né? Marcar sessões aí com o psicólogo pode te ajudar nesse sentido, tá? Então, recomendo fortemente que você avalie isso. O que você conseguiu estudar para bater o edital no seu planejamento e o que ficou pendente? Né? Aqui o que está acontecendo? Produção, volta para mim. Tem aquela galera que estudou e bateu todo o edital e se preparou, já estudou tudo, e tem aquela galera que não bateu o edital inteiro ainda. Então veja, duas situações distintas aqui, tá? Primeiro, se você já bateu o edital inteiro, o que você vai fazer? Você vai elencar suas dificuldades, os assuntos que você teve mais dificuldade, e você vai trabalhar esses conteúdos de forma pontual, né, para você poder ir melhorando nesses assuntos que você precisa melhorar, né, que você está com déficit de conhecimento técnico. Agora, para você que não bateu o seu planejamento ainda, você não conseguiu cumprir o seu cronograma de estudos, a ideia é que você prossiga com esse cronograma, tá? Não adianta você querer bater os pontos que você tem dificuldade se você não bateu o seu edital ainda. Você tem que bater o seu cronograma, finalizar o cronograma, para depois você fazer os ajustes em termos de conhecimento técnico, tá? E isso é um ponto que a gente tanto avalia lá com os nossos alunos, tanto na nossa turma Ninjas, como no nosso programa de mentoria, tá? Então, nos dois programas que nós temos, a gente avalia essa situação aqui, tá? Então, recomendo fortemente que você veja o momento que você está, para que você saiba estruturar o seu planejamento para o seu momento. Legal? Muito bem. Volta para mim, produção. Vem para cá. Então, dentro desse sentido, né, entrando aqui no nosso terceiro ponto, o que a gente vai avaliar? A gente vai, começar pelos assuntos que você teve dificuldade, né, isso aqui para quem já bateu o edital. Para quem já bateu o edital. Para quem não bateu o edital ainda, para quem não bateu o edital, se você não bateu ainda, é seguir com o cronograma. Cronograma. Oswaldo, mas eu não tenho cronograma nenhum. Calma, então a gente vai ver aqui, eu vou te dar uma recomendação aqui do que você possa estudar, beleza? Muito bem. Né? Aqui, inicialmente falando, a intenção é que você possa fortalecer os conteúdos que hoje você é fraco. Por exemplo, volta para mim aqui, produção. Conteúdo clássico que cai na prova, DVA, fluxo de caixa. Certeza, sempre cai na prova. E aí você tem uma dificuldade incrível em fluxo de caixa e DVA. O que você vai fazer? Fortalecer seu conhecimento nesses dois conteúdos. Agora é hora de fazer os ajustes finos, né? Aquela parte mais específica do teu processo de estudo. Então é aqui onde você vai se aprofundar. E o detalhe importante que a gente precisa ter em mente aqui é: já bati o edital? Já. Agora é hora de ajuste fino. Não bati o edital? Seguir com o cronograma. Beleza? Muito bom. E aí, dentro desse sentido, você precisa fazer uma avaliação importante, né? Calma que eu vou mostrar para vocês aqui uma sugestão de conteúdos para você que quer iniciar os estudos a partir de agora, tá? Vou chegar em você ainda, não se preocupa não. Volta para mim aqui, produção. Um detalhe importante para você que já reprovou no exame de suficiência e para você que vai fazer a prova pela primeira vez, aqui nesse quarto ponto do nosso processo de estudo, é você fazer uma autoavaliação e entender o seguinte: atualmente, você tem uma base... Opa, volta, que aqui é a questão lá dos conteúdos que eu tinha prometido para vocês. Você construiu uma base sólida de conhecimento na faculdade? É importante que você se faça essa pergunta. Por quê? Porque nós estamos aqui no mês de junho, temos junho, julho, agosto e um pedaço de setembro. Nós temos aí 4 meses até a prova. Né? Então, assim, 4 meses até a prova. Para quem tem uma base sólida de conhecimento, dá para se preparar e passar na prova do exame de suficiência estudando sozinho? Dá. Para quem tem uma base sólida de conhecimento, sim. Oswaldo, eu não tenho uma base sólida de conhecimento, né? Minha base de conhecimento é superficial. E aí, se você tem uma base superficial de conhecimento, aqui é a hora de você começar a avaliar a possibilidade de você entrar para a turma Ninjas. Vou te explicar isso aqui melhor. Produção, tira o slide da tela e volta aqui para mim.
que acontece? Nosso edital tem 591 conteúdos, são 14 disciplinas. Dá para você estudar tudo até a prova? Não, não dá. É humanamente impossível. Mesmo que o edital tivesse sido publicado no ano passado, lá em 2025, para a prova acontecer agora em setembro, dentro de 4 meses, ainda assim não daria tempo. Porque o edital, você teria que levar aí pelo menos um ano para você poder bater o edital inteiro. Mas o grande detalhe é que não cai o edital todo na prova. Existem os conteúdos chaves. Se você já tem uma base sólida de conhecimento, estudar sozinho até a prova dá tempo, né? Porque você vai revisar os assuntos. Mas para você que vai construir uma base do zero, digamos assim, né, você tem que entender que você precisa ter um direcionamento do que focar para que você possa estudar mais em menos tempo, digamos assim, concentrando as suas energias naqueles conteúdos que são os mais importantes para a prova. Se você olhar lá no site do Conselho Federal de Contabilidade, você vai ver que tem uma média de 80% de índice de reprovação. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas fica em torno disso. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa se assusta, a prova é muito difícil. Gente, é claro, óbvio, é evidente que eu não vou negar aqui e dizer que a prova não é difícil. É claro que ela é. Mas o grande detalhe de a prova se tornar difícil, como ela de fato é a falta de preparo. Que a faculdade não te preparou para você poder enfrentar essa prova. Aqui é onde está o grande gargalo. Então, onde é que está o detalhe? Sabendo direcionar os estudos para aquilo que de fato importa, mesmo que você esteja começando agora do zero, tendo direcionamento, você consegue passar. Então, minha recomendação é, você tem um conhecimento superficial? Tenho. Oswaldo, mas eu quero passar agora. Eu consigo passar? Consegue. Tendo direcionamento, consegue. E aí, se você vê que existe a possibilidade de já começar uma preparação de forma direcionada a partir de agora, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você pode falar diretamente com o nosso time de suporte pelo WhatsApp. Então você vai clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai falar com o nosso time de atendimento, o pessoal vai te explicar como é que funciona a Turma Ninjas, e aí você consegue avaliar se de repente financeiramente é seu momento ou não de começar uma preparação a partir de agora, para que você dê um tiro certo e consiga passar na prova. Legal? Isso vale também, a produção, volta para mim, dependendo do tempo que você tem para poder estudar, tá? Oswaldo, eu tenho um conhecimento superficial, mas eu tenho ali 4, 5 horas ou mais disponível para poder estudar por dia. Se eu quiser estudar sozinho, dá tempo para passar na prova? Dá. Se você tem 4, 5 horas ou mais para poder estudar por dia, sozinho você de repente consegue, tá? Vai ser um pouco difícil? Vai, mas você consegue, né, se você tiver 5 horas ou mais. Agora, Oswaldo, meu tempo é muito corrido, eu trabalho de manhã e de tarde, faço faculdade à noite, sou casado, tenho filho, tenho que cuidar do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, a fazer dentro de casa, tenho minhas obrigações pessoais. Se você tiver aí pelo menos 2 horinhas por dia disponível para poder estudar, você entrando para a Turma Ninjas, você consegue se preparar de forma consistente para poder passar na prova, por conta da questão do direcionamento. Oswaldo, qual é a diferença entre esse cara que estuda 5 horas aqui para a gente que vai estudar 2 horas na Turma Ninjas? Porque como aqui você vai estudar no escuro, aqui vai ter um monte de coisa que você vai estudar que não precisa para poder passar na prova. E aí você acaba demandando mais tempo porque você não sabe onde é que você vai direcionar melhor o seu estudo para dentro de cada conteúdo. Para quem vai estudar com a Turma Ninjas, como vai ter um direcionamento do que estudar e como estudar, 2 horinhas bem estudadas vale mais do que 8 horas estudadas no escuro, certo? Então é importante que você entenda aí esse ponto, tá? E aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você pode falar diretamente com o nosso time de atendimento, lá o pessoal vai te dar todo a explicação de como é a turma para de repente você avaliar se é o seu momento ou não para poder iniciar os seus estudos a partir de agora, tá? Então, se você tem uma base sólida de conhecimento, dá para estudar sozinho para passar na prova? Dá. Oswaldo, eu tenho uma bagagem superficial, se eu tiver 4 ou 5 horas por dia, né, dá para eu estudar sozinho? Dá. Oswaldo, não tenho esse tempo todo, eu tenho ali no máximo 2 horinhas por dia. Aí, de repente, a Turma Ninjas é o mais indicado para você. Legal? Então, eu estou te falando isso para que você possa... Produção, volta para mim aqui. Para que você possa fazer uma autorreflexão e entender o seguinte. É claro que cada um vai dançando conforme a música, cada um faz o que pode, né? Não é à toa que eu estou aqui no YouTube para poder ajudar gratuitamente para que vocês consigam, de alguma forma, ter esse amparo, digamos assim, essa ajuda, né? Para você ter um norte
de como estudar e como se preparar para a prova, né? E aí você vai avaliar, né, para que você possa até avaliar suas expectativas, né? Oswaldo, eu não tenho condição de entrar para a turma Ninjas, né? Então, entenda que a tua aprovação talvez não seja agora, na 26.2, talvez seja na 27.1, talvez você não consiga se preparar de imediato. Então, você já cria as suas expectativas para entender que você vai precisar fazer um estudo mais de longo prazo. Está tudo bem. Né? Você não está atrasado nem adiantado, você está exatamente no seu tempo. Né? Alguns demoram um pouco mais para poder passar, outros demoram um pouco menos, e cada um vai no tempo que puder. Legal? É só para você poder não criar uma falsa expectativa e não se frustrar, né? Para você poder se preparar da forma como você pode. Legal? Beleza. Diante desse contexto, produção, volta aqui para mim aqui agora, para que vocês possam entender. Oswaldo, eu quero dar meu pontapé de partida para poder estudar para a prova. Eu começo por onde? Né? Qual é o meu primeiro passo no meu processo de preparação em termos de conteúdo? Vamos lá. As 3 disciplinas mais importantes na prova, disparadamente, sem ter o que discutir, são essas 3 aqui, ó. Teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade. Essas 3 aqui, indiscutivelmente, é o teu pontapé de partida, é por aqui que tu tem que começar e é aqui onde você precisa priorizar o teu processo de estudo. Se a gente juntar aqui, ó, teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade, aqui nós pegamos aqui em torno de 24 a 28 questões na prova. Ou seja, em média, 50% da prova está concentrado nessas 3 disciplinas aqui. Então aqui é onde a gente tem que concentrar mais tempo no nosso direcionamento de estudo. E aí pensando nisso, pessoal, ó, teoria da contabilidade, por onde é que eu começaria? Eu pegaria classificação de contas, natureza das contas e lançamentos contábeis. Estudaria necessariamente nessa ordem. Oswaldo, tem outros conteúdos que são importantes aqui também? Tem, mas esses 3 aqui para mim são os mais importantes. Dentro de contabilidade geral, tem outros conteúdos além desses? É claro que tem, mas esses aqui são os top da galáxia, digamos. Balanço, DRE, DFC e DVA. São os assuntos que são os mais prioritários, digamos assim, tá? E aí na parte de normas brasileiras de contabilidade, a gente tem aqui estoque imobilizado, ativo e passivo contingente, são conteúdos bem consolidados em termos de prova, né? Na maioria das provas que são cobradas, esses conteúdos eles aparecem com mais frequência. Então, eu estudaria prioritariamente esses conteúdos aqui. Aqui você tem conteúdo aí para pelo menos, ó. Aqui tu tem conteúdo aí para, dependendo do tempo que você tiver para poder estudar por dia, você vai ter conteúdo aí para umas 3 semanas aqui de estudo, mais ou menos, certo? Então aqui já dá quase um mês aí de preparação para você que vai estudar sozinho. Se você vai estudar sozinho para a prova do exame de suficiência, aqui é o conteúdo para 3 semanas de estudo. Né? Então já dá um bom cronograma aí para poder quem vai iniciar e vai estudar sozinho para a prova do CFC. Beleza? Vou aqui um carocinho d'água aqui para poder a gente se preparar. Gente, até aqui tá tudo bem? Coloca aí para mim. Produção, volta o slide aqui, tira o slide da tela aqui e volta aqui para mim. Até aqui, pessoal, tá tudo bem? Dá um joinha para mim no chat aqui e me diga se tá claro para vocês aqui o que a gente precisa fazer. Beleza? Maravilha. E aí, reforçando, tá, gente? É claro que existem outros conteúdos também que precisam estar dentro do cronograma de estudos, né? Lá na Turma Ninja a gente tem um cronograma completo com todo o processo de estudo, do primeiro dia de aula até o dia da prova. Né? Então tem todo um planejamento com tudo que a gente vai fazer juntos, do primeiro dia de aula até o dia da prova. Mas aqui eu estou te dando um pontapé de partida, né, para você que vai estudar sozinho. Se você de repente está tomando a decisão e avaliando fazer parte da Turma Ninja, nem precisa se preocupar com isso aqui, que lá no portal do aluno tem lá o planejamento que você vai seguir, todo o conteúdo que você vai precisar ver até o dia da prova, né? Não precisa se preocupar com absolutamente nada, né? Vídeo aula, apostila, exercício, tudo isso você vai ter, cronograma, planejamento, tudo isso você vai ter dentro do portal do aluno, tá? Mas aqui é um pontapé de partida para você que vai estudar sozinho. Produção, volta aqui para mim, para a gente poder ver, por exemplo, ó, isso aqui foi a prova CFC 2026.1, tá? Essa prova que aconteceu agora. Só para a gente poder ter uma ideia de como é que a prova foi distribuída, tá? Como é que a prova foi distribuída. A prova começou aqui com português, matemática, estatística, logo de cara, ó. E aí pegou logo contabilidade pública, e aí deu uma amansada com a questão da parte de ética, né? Então, assim, ó, até a questão de número 7
né? Com exceção das questões de português, dependendo de como você está em termos de nível de interpretação, pode ser que você ache que seja fácil, como pode ser que você ache que seja difícil, tá? Mas você pega aqui da questão de número 3 até a questão de número 7, você já pegou um chumbo grosso logo de cara. Matemática financeira e estatística, né? Muitos entregam na mão de Deus, digamos assim, né? Contabilidade pública, então, nem se fala, né? Porque na faculdade, por incrível que pareça, ao longo de 4 anos, você tem uma disciplina de contabilidade pública. Parece brincadeira. Parece brincadeira. Produção, volta para mim aqui, ó. Na parte de contabilidade privada, você tem introdução à contabilidade, contabilidade geral 1, geral 2, geral 3, contabilidade avançada, né? Você tem aí pelo menos umas 8 disciplinas de contabilidade ao longo da faculdade. E contabilidade pública tem uma disciplina, né? E às vezes 2, né? E às vezes a segunda ainda é uma disciplina optativa, né? Mas a obrigatória mesmo tem uma. Então acaba que você pega uma prova do exame de suficiência e vê contabilidade pública lá dentro, né? Muitos estremecem no meio do caminho pelo fato de não ser uma coisa que você vê com profundidade na faculdade, né? Então acaba sendo um problema. Volta para cá, produção, ó. E ainda tinha uma questão aqui de contabilidade pública, né? Naquelas questões de nível mais casca grossa, né? Aí veio aqui as questões de ética tranquila, entrou a parte de contabilidade. Aí veio aqui o meio da prova, ó. O meio da prova é sempre teoria geral e normas, né? Que são as disciplinas mais importantes, aqui da questão 11 até a 20, da 20 até a 30, ó. E aí, ó, esse meio da prova, você vê, ó, questão médio difícil, terrorista, questão difícil, ó, só tem essa aqui que foi fácil no meio do caminho, ó. O resto tudo questão difícil, médio, ó, terrorista, mediana, aqui uma questãozinha fácil no meio aqui, ó. Mas o resto tudo mediano, difícil, terrorista, ó. O meio da prova estava uma prova bem densa, realmente, né? Uma prova bem casca grossa, digamos assim, né? E aí é onde está o grande cuidado que a gente precisa ter com a prova, né? O meio da prova foi uma prova como é que se diz? Bem tumultuada, né? Assim, para quem fez um estudo mediano, digamos assim, foi uma prova complicada, né? O meio da prova estava uma prova difícil. Oswaldo, para que eu quero saber da prova se eu nem fiz a prova ainda? Gente, vamos lá, volta para mim aqui, produção. Entender da prova vai ser importante para que você saiba o nível de profundidade no qual você vai estudar, né? Tem um ditado que diz que quem quer paz se prepara para a guerra. Então, se você se preparar para um nível baixo para uma prova do exame de suficiência, fatalmente você vai reprovar. Então, entender o nível de complexidade da prova, e a partir de agora você está entendendo que a prova tem um nível acentuado, você já vai iniciar um processo de preparação mais acentuado também. Eu sempre digo para os nossos alunos o seguinte: se prepare para fazer uma prova difícil. Porque se vier a prova difícil, você está preparado para enfrentar essa prova. E se vier a prova fácil, para você vai ser ótimo, né? Porque vai ser uma prova que para ti vai ser uma água. Agora, claro, o que nós sabemos é que, estatisticamente falando, a prova do primeiro semestre é uma prova mais branda, uma prova mais razoável, uma prova mais justa para quem se prepara e estuda para fazer a prova. Já a prova do segundo semestre é uma prova mais casca grossa, uma prova mais dura, uma prova mais difícil, né? Agora, para nossa surpresa, a primeira prova agora, 2026.1, já veio uma prova pancada logo de cara, ela já veio batendo com força, né? Então isso já nos gera uma preocupação. Como é que vai vir a prova 26.2? Porque se a prova 26.1, que era para ser uma prova branda, veio uma prova do jeito que veio, né? Como é que vai vir a prova 2026.2? Né? Então, isso já gera para a gente um ponto de interrogação com uma preocupação, né? De como é que vai vir o nível da segunda prova, né? Já que a prova do primeiro semestre já veio mais casca grossa, né? E aí, fazendo aqui um apanhado, né? Em relação aqui à questão das provas, ó, até a questão de número 40, ó, médio, difícil, terrorista aqui, ó, uma questão bem dura mesmo, né? E aí vem aqui para frente, o final da prova também, né, com questão de nível médio e questão de nível difícil, tá vendo? Ó, a prova estava bem puxada. Se a gente fizer aqui um panorama geral aqui, ó, em relação à questão de nível de dificuldade, ó, nós tínhamos ali 7 questões que estavam com nível fácil, né, para você bater o olho e acertar logo de cara. 22 questões com nível difícil, né, que exigiam de nível médio, ou seja, aquele tipo de questão que, se você fez um estudo razoável, você, com um pouco mais de concentração, você tinha a capacidade de acertar essa questão.
e 17 questões difíceis, ou seja, aquela questão que você ia suar a camisa, mesmo você que estudou de forma consistente, essa aqui é aquela questão que você ia suar para poder acertar, né? Que você ia bombear no dia da prova. E, gente, toda prova vai ter aí de 3 a 4 questões na prova, que é aquela questão que você produção, volta para mim aqui. É aquela questão que você bate o olho e diz assim, oi? Essa questão aqui responde em gotas ou em comprimidos? Toda prova, nem te preocupa, que tem sempre aquela questão que o examinador bota na sacanagem para ter certeza que tu vai errar. Porque o examinador quer ter aquele orgulho besta dele de dizer assim, ninguém fechou minha prova. Né? Então, tem sempre 3 ou 4 questões, que é aquela questão que se vacilar nem o próprio examinador, no calor do momento, teria a capacidade de conseguir acertar aquela questão na prova. Essa daí, que se você ler na hora da prova, você diz assim, meu Deus, que raio é isso? Nem perca tempo, meu filho. Passa logo para a próxima questão, tá? Já deixo logo esse ensinamento logo de cara para você. 3 ou 4 questões na prova foram feitas para você errar, de fato. Não adianta discutir com essas questões porque vai ser perca de tempo. Lembrando que você está fazendo a prova do exame de suficiência, não a prova de concurso, né? Aqui você não está preocupado disputando por um ponto a mais ou a menos com alguém para ser aprovado ou não. Aqui você está disputando com você mesmo. Você tem uma prova, tem 50 questões, você tem que fazer a metade, 25. Então, com 25 você passa. Então, essas 4, meu amigo, nem discuta. Né? Um beijo, um abraço e pula para a próxima, porque vai ser perca de tempo, literalmente. Tá? Então, 4 questões aí, batata para você poder, feita para você errar. Em termos de nível de preparação, volta para mim, produção, o slide na tela de novo. Um dado importante para você ter em mente aqui é isso aqui, ó. Quantas questões você viu na faculdade e quantas não? Produção, se puder colocar aí no silencioso aí, eu agradeço, tá? Vamos lá. Ó. Gente, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Quantos assuntos você viu na faculdade? Gente, vocês enfrentaram uma prova que das 50 questões, 48 vocês viram na faculdade. 48% da prova você viu na faculdade. 24 questões você viu na faculdade e dava para você poder responder, digamos assim, né? Estava aqui entre se fácil, médio, difícil ou terrorista. E aí onde é que está o problema? Você não pode ir para a prova com 24 questões. Porque você tem questão fácil, médio, difícil e terrorista. Ou seja, você tem uma grande probabilidade de errar alguma dessas 24 questões aqui, ó. Isso é um problema. Isso é um problema. Não é à toa que a gente tem um índice de reprovação alto. Por quê? Porque você chegar na prova e saber que você viu 24 questões na faculdade, ou seja, 26 questões, ou você viu aqui por cima, ou você não viu na faculdade. Por exemplo, fluxo de caixa e DVA, DFC e DVA, são demonstrações contábeis que você viu na faculdade. Mas você viu profundamente esse conteúdo a ponto de você estar 100% preparado para poder acertar essa questão na prova? Definitivamente não. Percebe aí onde está o problema? Tem questão que você viu na faculdade, mas não o suficiente para você poder acertar. Ou seja, é aquele anúncio que você vê na loja, né? Que quando você chega lá na loja, ele diz assim, tem, mas está faltando? Pois é, né? É mais ou menos isso. Você estudou o conteúdo, mas não o suficiente para poder acertar a questão na prova. E aí, ó, produção, bota o slide aí na tela de novo. Então tem 14 questões na prova que você viu superficialmente falando. Isso é um problema. É um problema por quê, Oswaldo? Porque você não estudou a fundo para poder acertar aquela questão. Você sabia o cheirinho dela. E tinham 12 questões que estavam condenadas, né? Ou seja, você não viu na faculdade. E aí, né? Aqui pode vir fácil, pode vir médio, pode vir difícil, você não vai acertar porque você não sabe. E aí acaba complicando, né? Então, por exemplo, volta aqui, produção, aqui já está no slide, né? Se a gente pegar aqui, tinha uma questão, por exemplo, ó, contratos, receita de contrato com o cliente, ó. Essa aqui é um assunto que provavelmente você não viu na faculdade, né? Quase certeza absoluta que você não viu. Né? Aí acaba que você vê uma questão dessa aqui na hora da prova, você vai olhar para a questão e vai dizer, é em gotas ou em comprimidos? Né?
além de ser um conteúdo que por si só ia ser difícil, porque você não viu na faculdade, ele ainda era um assunto difícil para poder acertar na hora da prova. Então estava difícil 2 vezes, né? Então aqui é onde está o sinal de alerta para você poder se preparar. E aqui para a gente poder ter um panorama geral, ó, como eu expliquei para vocês aqui no nosso planejamento aqui, por exemplo, ó, eu mostrei para vocês para a gente poder focar em teoria geral e normas, porque ele pega ali de 24 a 28 questões na prova, ou seja, em média 50% da prova está concentrado nessas 3 disciplinas. Será que está mesmo? Para a gente poder montar o nosso planejamento de estudo, vamos olhar para cá, ó. Na prova do exame de suficiência, na edição 2026.1, se a gente pegar aqui, ó, essas 3 disciplinas, ó, ela pegou aqui, ó, 48% da prova. 48% da prova estavam concentrados aqui nessas 3 disciplinas, né? Ó. Aqui eu tenho 14, com 10 eu tinha 24 questões pegando teoria geral e normas. Olha aí o detalhe, né? E os outros 52% da prova, ou seja, as outras 26 questões, estavam diluídas aqui, ó, nas outras disciplinas. Lembra que nós temos 14 disciplinas na prova e tem 3 que são as mais importantes. Ó. E aí, as outras disciplinas, elas somam ali na casa de 2 a 3 questões na prova, em média, né? E aí tem algumas disciplinas que são coringas, né? Quais são as disciplinas que são coringas aqui, ó? Matemática financeira, estatística e controladoria, tá? Essas 3 disciplinas aqui, elas pegam aí, às vezes uma questão na prova, às vezes não cai questão na prova, né? Ela vai nessa nuance, tá? Então se preparem nas outras disciplinas, porque o que acontece? Por exemplo, custos aqui, ó, caiu 5 questões. Contabilidade pública, né, acabou esticando um pouco mais a baladeira, né? Chegou a cair 6 questões. E aí acaba que outras disciplinas são penalizadas aqui, ó, direito e legislação aplicada, não caiu nada. E aí é onde está o problema, né? Porque eles, para poder esticar a baladeira em alguma disciplina aqui, alguém tem que ser penalizado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, auditoria e perícia, só caiu 2 questões, às vezes cai 3, né? Mas aqui teve que puxar para 2. Controladoria, 4 questões na prova. Controladoria, vira e mexe, cai 1 ou 2 no máximo, caiu 4 agora, né? Já teve um volume maior de questões na prova. Em contrapartida, direito e legislação aplicada, que normalmente cai 3, normalmente é uma de contabilidade societária, uma trabalhista e uma trabalhista, uma tributária e uma societária. Normalmente cai uma questão de cada, né? E aí não caiu nada. Apesar de que teve uma questão de perícia, cadê perícia? Aqui, ó, teve uma questão de perícia que envolveu férias, né? Cálculo de férias, que querendo ou não mexe com um pouco de parte trabalhista, né? Digamos assim. Então acaba que teve uma de perícia aqui que ficou meio que disfarçado de questão de perícia, né? Que na verdade era uma questão de férias que poderia computar aqui como sendo uma questão de direito e legislação aplicada. Então daria para a gente poder fazer uma forcinha aqui e dizer que caiu uma questão de perícia e uma questão aqui de direito e legislação aplicada, né, para poder dizer que não caiu 0, tá? Então seria mais ou menos nesse sentido. E é importante que a gente saiba disso, produção, volta para mim aqui agora, para que você possa saber direcionar o seu tempo de estudo. Porque é impressionante, quando eu faço votação aqui e custos tá entre os temas, para que você poder votar no tema da nossa aula da semana, custo sempre ganha. É claro que custo é uma disciplina difícil na prova, mas custos cai ali como é que se diz, na média de 3 questões na prova, apesar de que esse semestre agora caiu 5, mas voltando para cá aqui, ó, produção, volta aqui para mim, ó, eles penalizaram na contabilidade gerencial, né? Normalmente cai 2, só caiu 1, né? Então, custo normalmente cai 3, gerencial cai 2 para ser 5 questões ao todo, né? E aí aqui agora acabou saindo 6 ao todo, né? Somando uma de 5 de custos com uma de gerencial. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, dentro do teu planejamento, produção, volta para mim aqui, ó. Dentro do nosso planejamento, é importante que você se atente que a gente precisa concentrar mais tempo de estudo para aquilo que cai mais, e eu tenho uma probabilidade maior de acertar as questões na prova, e menos tempo de estudo para aquilo que cai menos e que eu tenho menos probabilidade de acertar a questão na prova. Custo, a gente tem uma alta probabilidade de errar a questão na prova. Então é uma disciplina que a gente vai direcionar menos tempo de estudo.
né? E além de cair menos questões na prova, né? Juntando custos com gerencial, em média ali de 5 questões em prova, somando o custo com o gerencial, ela ainda é uma disciplina que tem baixo volume de questões na prova e tem uma alta probabilidade de erro na prova. Então eu vou concentrar muita energia para isso? Não. Por que, Oswaldo? Porque senão eu vou acabar comprometendo o meu tempo para que eu possa, como é que se diz? Não estudar aquilo que de fato é mais importante. Produção, me faz um favor, pega esse controlezinho aqui, aumenta um pouquinho a temperatura, tá bem no cantinho aqui, ó. Eu tô para virar um pinguim aqui. Tá gelado pra caramba. Bota no 24 aí. Pronto. Pode ser o 25, é bom que esquenta um pouquinho mais ligeiro. Gente, eu tô aqui pra... Ai, minha Nossa Senhora, dá vontade de pegar um café assim, derramar aqui nas costas assim, pra dar uma esquentada, né? Mas não tem, vai na água mesmo, né? Mas, gente, entender essa dinâmica, né? Para você que vai começar a estudar a partir de agora, entender essa dinâmica da ordem de como você vai estudar e o tempo de planejamento de estudo, passa na prova do exame de suficiência, não é só sentar a bundinha na cadeira e sair folheando o livro, a apostila, né? Vendo as aulas, não. Primeiro a gente precisa afiar o machado. Afiar o machado no sentido de entender que existem assuntos que são mais importantes, assuntos que são menos importantes, disciplinas que são mais importantes e disciplinas que são menos importantes. Para a gente poder saber concentrar nossa energia naquilo que de fato é mais importante. Para que eu possa estudar mais, em menos tempo, naquilo que de fato vai contribuir para que eu passe mais rápido na prova. Porque às vezes tem muita gente que reprova no exame de suficiência porque é até uma pessoa esforçada, está até estudando de forma consistente, mas está perdendo tempo com coisa que não precisa. Aí acaba que chega na hora da prova, aquilo que você estudou não foi cobrado. E aí, fatalmente, você vai ser penalizado e reprovado no exame de suficiência. Gente, faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Coloca aqui para mim no chat. Eu também não quero que vocês digam amém para tudo que eu estou dizendo. Eu quero que vocês escutem, assimilem, processem e vejam. Caramba, realmente, o que o Oswaldo está falando aqui faz total sentido. Né? Se eu tiver um estudo mais inteligente, no sentido de eu saber onde eu preciso priorizar, eu posso estudar mais conteúdos em menos tempo. Porque ao invés de você ver aquele batalhão daquele edital inteiro, gente, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente na cabeça de vocês. Parece loucura o que eu vou dizer aqui agora, isso ninguém te conta, mas eu vou te dizer que 80% da prova está concentrada em 20% do edital. Quando eu digo lá para os nossos alunos na turma início, no primeiro dia de aula, que dá para passar no exame de suficiência estudando em 3 meses, não é que seja sorte, não é que seja milagre, não é esqueminha, eu não tenho as questões que são cobradas na prova, né? Eu não tenho contato nenhum lá dentro da FGV e nem faço questão de ter. É tudo questão de estatística. É você analisar a previsibilidade do comportamento da banca, do que é mais cobrado, com que frequência é cobrada, para que a gente possa ver, né, os assuntos e poder direcionar os nossos alunos no sentido de que eles possam ver aquela parte específica que cai na prova. Porque não cai a norma inteira. Percebe? E aí é onde está o grande detalhe. Então, produção, volta para mim aqui agora. Como é que você vai montar o seu planejamento? Né? Como é que você vai se organizar no teu processo de estudo? Gente, primeira coisa que você vai fazer, aqui eu já falei para vocês, né, em relação à questão do cronograma, né, em relação aqui à questão dos conteúdos, eu já mostrei para vocês bem aqui. Aqui dá conteúdo fácil para 3 semanas, para você que vai estudar sozinho. Tem conteúdo fácil para 3 semanas. Como é que você vai estruturar esse planejamento? Gente, primeira coisa que vocês têm que ter em mente, crie a sua agenda de estudo. Quais são os dias e quais são os horários que você vai estudar. Parece óbvio dizer isso, parece besteira, mas não é. E eu vou te explicar por quê. Produção, volta para mim. Se você botar na tua cabeça que você vai estudar na hora que sobrar tempo, que horas que vai sobrar tempo? Ah, eu vou estudar quando eu chegar em casa. Na hora que sobrar o tempo lá, eu vou estudar. Não. Você vai bater o martelo e vai dizer a hora que você vai estudar. É tipo ir para academia. Você não já se organiza para todo dia você ir para academia naquele horário específico? Ah, eu vou para academia todo dia no horário X. Pronto, você se planeja para estar na academia naquele dia, naquele horário. Aqui você vai fazer a mesma coisa também. Ah, Oswaldo, eu vou estudar 1 hora de manhã
sei lá, de 5 às 6 da manhã, eu vou estudar meia hora no horário do almoço, ali de 12h30 até 1 hora da tarde, e eu vou estudar de noite, de 9 às 11. Pronto. Então você tem aí 3 horas de estudo por dia. 3 não, né? 3 horas e meia, né? 1 hora de manhã, meia hora na hora do almoço, mais 2 horas de noite. Você tem 3 horas e meia de estudo por dia. Pronto. Então, naquele horário, faça chuva, faça sol, você vai se preparar para poder estar disponível para estudar. E as outras coisas que esperem. Organiza e bate o martelo para que você possa criar uma rotina. Todo dia, naquele horário, você vai estar disponível para poder estudar. Faça isso que é importante. E aí, gente, ó, voltando para cá, isso aqui é uma das características mais importantes de quem consegue passar na prova. Consistência. Porque começar é fácil, gente. O difícil é continuar fazendo. Você vai lá, tá no primeiro dia, check, ok. Segundo dia, check, ok. Terceiro dia você falta. Aí você falta o quinto. Aí você volta no sexto. Aí você falta aqui, falta aqui, falta aqui. Aí você volta mais um dia. Gente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Produção, volta para mim. Você vai começar a estudar e você vai ver que você não tem hábito, você não tem rotina, você não tem foco, você não tem concentração, não tem poder de leitura, você não tem poder de absorção, você não tem nada. O teu primeiro dia de estudo vai ser uma porcaria, já te adianto isso. Você vai começar a estudar, os 3 primeiros dias de estudo, a primeira semana, você vai pensar assim, eu tenho certeza absoluta que eu não vou passar na prova. Sabe por quê? Porque, querendo ou não, assim, os primeiros dias é mais um processo de adaptação. Até você pegar no embalo e começar a estudar e pegar uma frequência boa de estudo, precisa de tempo. E aí os primeiros dias é você brigando com você mesmo, achando que é perca de tempo estar estudando. Eu não vou passar nessa prova, não vai dar certo, não vou conseguir, é melhor mudar logo de profissão. A primeira semana você vai se condenar de cabo a rabo. Quem sobreviver à primeira semana de estudo, a partir da segunda semana, gradativamente, você vai ver que você vai se dispersar menos, você vai ter um melhor poder de absorção, você vai aprender mais rápido os conteúdos e com o passar do tempo você vai evoluindo. Mas isso não acontece do dia para a noite, precisa ter consistência para que você sobreviva à primeira semana e a partir da segunda você vai melhorando, você vai se aperfeiçoando. Então combina comigo aqui para você não se condenar na primeira semana. Coloca assim no chat, vou sobreviver à primeira semana. Coloca aí para mim no chat. Você sobreviver na primeira semana, da segunda semana em diante, você vai conseguir, como é que se diz? E evoluir com o passar do tempo. Mas se permita. Muito bem. Produção, bota o slide aí na tela. Ah, deixa eu só dar, antes de entrar aqui no quarto ponto, só volta aqui para mim aqui agora, produção. Para você que não viu o recado que eu dei lá no começo da aula, eu vou reforçar para você aqui agora. Próxima semana, dia 8, dia 10 e dia 11. Segunda, quarta e quinta. Vão ser os dias onde a gente vai fazer a resolução da prova do Exame de Suficiência, edição 2026.1. Então, se você quiser participar dessa aula de resolução da prova, vai aparecer um QR Code aqui na tela e vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode clicar para que você possa participar dessa nossa aula, tá? E aí, nessa aula a gente vai explicar com muita calma, com muita tranquilidade, cada uma das 50 questões que foram cobradas na prova do Exame de Suficiência, para que você possa se preparar de forma consistente para a prova 2026.2, tá? Então vai ser um bom pontapé de partida a gente conseguir responder essa prova juntos. Então te convido a poder participar, você vai clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo ou no QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, você pode escanear com o seu celular, você vai fazer sua inscrição de forma gratuita, não paga nada, e você vai ser direcionado para o nosso grupo do WhatsApp, tá? E, gente, feita a tua matrícula e entrou no grupo do WhatsApp, você vai fazer o seguinte, fale só e somente só com os contatos que estão lá como administradores no nosso grupo do WhatsApp. Qualquer outro número que falar com você, como diria mamãe, não fale com estranhos, né? Então, alguém falou com você no WhatsApp, primeira providência que você vai fazer, olha se esse número está como administrador do nosso grupo do WhatsApp. Não está como administrador do nosso grupo do WhatsApp, não fala com esse número, tá? Os números oficiais que estão no nosso WhatsApp estão aqui na descrição do vídeo, no
aqui na legenda aqui do YouTube e vão estar sempre no nosso grupo do WhatsApp. Olhou lá para o nosso grupo do WhatsApp, tá lá como número oficial de atendimento, pode falar com ele. Não tá com o número oficial de atendimento, deleta, bloqueia, escuda o seu WhatsApp. Como diria mamãe, não fale com estranhos. Beleza? Show de bola. E aí, gente, continuando aqui, ó, uma pergunta que a galera sempre pergunta no talo. Gente, quantas horas é o tempo ideal de estudo até a prova? Vamos lá. O tempo ideal de estudo, né, para quem está estudando de forma direcionada, né, para quem vai ser aluno nosso da Turma Ninjas, 2 horinhas por dia, eu entendo que já é um tempo suficiente para poder se preparar. Para quem não vai estudar com a Turma Ninja, vai estudar sozinho, eu entendo aí que umas 4 horas por dia. É claro que às vezes você não tem 4 horas para poder estudar por dia, né? Aí você dilui no final de semana, né? Então, se a gente pegar aqui 4 horas por dia, vamos supor que você 4 horas por dia vezes 7 dias, você teria 28 horas por dia, né? Se você pegar aí 28 horas por dia, você pode colocar uma carga horária maior no sábado e no domingo, né, e uma carga horária menor durante a semana, tá? Mas para quem é aluno da Turma Ninjas, 2 horas por dia, 7 dias por semana, né, nós teríamos aqui 14 horas de estudo por semana. Já é o suficiente para você poder passar na prova, tá? Por que eu estou dizendo aqui de 4 a 5 horas por dia aqui e aqui 2 horas por dia? Porque por conta da questão do direcionamento. Aqui, como você vai ter um direcionamento melhor, né, você consegue estudar menos por conta da eficiência que você vai ter no estudo. Aqui, para quem vai estudar sozinho, né, sem ter esse direcionamento, vai acabar demandando um pouco mais de tempo. Agora, claro, produção, volta para mim aqui. Tirando essa questão de ter o direcionamento ou de não ter o direcionamento, uma coisa que eu quero que você tenha em mente na sua cabeça é assim, ó. Oswaldo, qual é o tempo ideal para poder estudar por dia? Meu amigo, o tempo ideal que você vai estudar por dia é o tempo que você tiver. Se você tem 2 horas para poder estudar por dia, estuda 2 horas. Se você tem 1 hora para poder estudar por dia, estuda 1 hora. Se você tem 4 horas para poder estudar por dia, estuda 4 horas. Estuda o tempo que você puder. A gente dança conforme a música. Agora, o que você tem que entender é o seguinte: quanto mais tempo para poder estudar você tiver por dia, mais rápido você vai bater o edital e ver os conteúdos que são importantes. Quanto menos tempo você tiver para poder estudar por dia, mais dias você vai demandar para você poder bater o edital, bater o seu planejamento. Isso quer dizer o quê? Que corre o risco, se você tem 1 hora para poder estudar por dia, por exemplo, você corre o risco de chegar no dia da prova e não ter tempo de ter visto tudo, que é de fato importante. Então, talvez você vá para a prova não tendo visto todo o planejamento. E aí talvez você leve aí 2 ou 3 provas para você poder conseguir chegar ao resultado da aprovação. Se você tem 1 hora para poder estudar por dia, você vai passar no exame de suficiência em 2 tentativas. A primeira você reprova, talvez, né, pelo fato de você não ter visto tudo, e a segunda você passa. Provavelmente vai acontecer isso, tá? É só para você poder alinhar suas expectativas e entender quanto mais tempo para você poder estudar, quanto mais tempo você tiver para poder estudar, mais rápido você bate o edital, mais rápido você fecha o cerco naquilo que de fato é importante para você poder passar, e você chega ao resultado mais rápido. Tem gente que não tem tanto tempo assim para poder estudar por dia, tá tudo bem, cada um dança conforme a música. Você só precisa entender o seguinte: se você tem menos tempo para poder estudar, você vai demandar mais tempo, e talvez você reprove nessa primeira tentativa, não porque você seja incompetente, não porque você seja burro, não porque você estudou de forma ineficiente, não, é só porque não deu tempo você ver tudo. E aí você vai ter que se preparar e entender, cara, vou fazer essa prova aqui, se eu passar, beleza, se eu não passar, porque eu não vi tudo ainda. Vai ter questão que vai cair lá na prova que não deu tempo de eu estudar ainda. E aí você vai conseguir passar na prova na próxima edição, tá? Mas, Oswaldo, então é perca de tempo eu estudar e fazer essa prova agora? Não. É importante que você faça. Por que, Oswaldo? Porque você vai ganhar corpo, certo? Então pode ser que ainda assim você passe, né? Porque qual é a garantia que a gente tem de que vai que a parte que você estudou cai na prova? Porque a gente vai diluir o teu cronograma de estudos ao longo do teu processo de estudo, né? O que você não pode fazer, mas eu não vou fazer a prova não, porque como é que se diz? É perca de tempo, eu vou estudar e não vou passar. Percebe? Aí é onde está o grande detalhe. Porque pensa comigo aqui, ó. Produção, bota o slide aí na tela. Você tem 14 disciplinas aqui na prova.
No teu planejamento de estudo, tu não vai matar uma disciplina para poder começar outra. Tu não vai matar uma disciplina para poder começar outra. Você vai estudando diluído. Para você que tem pouquinho tempo para poder estudar, o ideal é que você não vá matando uma disciplina para começar outra. O ideal é que você vá estudando um pouquinho de cada disciplina. Por que, Oswaldo? Porque se você ficar fera e fechar uma disciplina toda, corre o risco de chegar na hora da prova, ter outra disciplina que você erre tudo. Isso pode te comprometer na prova. Não tem problema se você zerar aqui uma disciplina, tá, gente? Na prova do exame de suficiência não tem essa questão de zerar a disciplina. Você tem que acertar 25 questões, independente de qual seja ela, tá? Mas é importante que você estude um pouquinho de cada uma delas. Obviamente que aquele grupo lá de teoria geral e normas, a gente tem que estar mais afiado no conteúdo delas, né? Mais nessas 3 aqui e menos nas outras, né? De forma que você vai pingando um pouquinho de cada disciplina, para você chegar na hora da prova, mesmo tendo estudado só 1 horinha por dia, ainda corre o risco de você passar, porque você pingou um pouquinho de cada coisa. É diferente de você estudar só essa disciplina aqui, para depois você passar para outra, ou seja, você vai estar muito bom num bloco de disciplina e não vai saber nada das outras. Então, estudando de forma diluída, isso faz com que você aumente a sua chance de poder passar. Legal? Então isso aqui é muito importante para quem tem pouquinho tempo para poder estudar, para quem tem 1 horinha para poder estudar por dia, diluir o teu programa de estudos vai te ajudar a conseguir chegar ao resultado da tua aprovação. Produção, volta para mim aqui, ó. E aí, o que acontece? Dentro desse processo, não deixe de estudar porque você tem pouco tempo. Pouco ou muito, estude no tempo que você tiver. Legal? Porque é melhor estudar um pouquinho todo dia do que você ficar esperando entrar o melhor momento para você poder estudar e você não estudar nunca. Beleza? E aí, gente, ó, produção, volta para cá para a gente poder finalizar. Na sua montagem do seu cronograma de estudos, uma coisa que é importante que você faça, né, na hora de preparar o cronograma, não é simplesmente organizar o cronograma no que você vai estudar em cada dia da semana. É que você estude com cronologia. Cronologia. Oswaldo, o que eu tenho que saber aqui? Você tem que saber que um conteúdo ele chama o outro. Por exemplo, dá para eu estudar lançamento contábil sem saber a natureza das contas? Não dá. Dá para eu estudar natureza das contas sem saber classificação de contas? Não dá. E aí, produção, volta para mim aqui para poder eu te explicar isso aqui. Tem gente que confunde cronograma com cronologia. Né? Ah, cronograma eu vou montar aqui. Esse aqui, segundo eu estudo isso, terça aquilo, quarta aquilo, quinta aquilo. Dentro da contabilidade, ela tem uma particularidade em relação à questão de outros assuntos, porque, por exemplo, para estudar tipo de relatório de auditoria, eu não preciso saber sobre procedimentos, por exemplo. Né? São conteúdos independentes. Eu posso estudar um sem saber o outro. Mas dentro da contabilidade, um conteúdo chama o outro. Então, a ordem dos assuntos interfere. Por exemplo, às vezes tem gente que tem dificuldade com lançamento contábil. Aí eu vou estudar logo lançamento contábil? Não, tem que preparar a base primeiro. Como é que eu preparo a base? Eu tenho que saber classificação de contas e natureza das contas, para depois você estudar lançamentos contábeis. Então, dentro da contabilidade, na hora que você for montar o seu cronograma de estudos, entenda a questão da cronologia. Se você sabe a cronologia dos assuntos, ótimo, né? Você pode montar um conteúdo chamando o outro. Se você não sabe, de novo, mais um indício de que você precisa avaliar a possibilidade de entrar para a Turma Ninjas no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode falar com o nosso time de suporte. Por que eu estou falando disso, gente? Porque às vezes a pessoa se mata para poder tentar aprender um conteúdo e não consegue tirar nada. Aí você pensa, meu irmão, só posso ser muito burro. Como é que pode? Não é. É porque você está tentando forçar a barra de um conteúdo sem saber a base dele. Vou te dar aqui outro exemplo. Produção, bota o slide aí na tela. Não tem como você aprender custeio sem ter visto classificação de custos. Um conteúdo chama o outro. Não tem como você aprender margem de segurança operacional se você não sabe ponto de equilíbrio, porque um conteúdo chama o outro. Então perceba que é uma escadinha. Para saber desse conteúdo aqui, eu tenho que saber esses aqui primeiro. A ordem conta, Oswaldo, conta e muito.
Então preste atenção nisso aqui para você poder criar um cronograma de estudos que esteja coerente, tá? Então aqui, quando eu coloquei essa base aqui para você aqui, ó, eu já deixei na ordem: classificação, natureza, lançamento, balanço, DRE, DFC, DVA, estoque, imobilizado, ativo e passivo contingente. Já está na ordem. Siga rigorosamente essa ordem aqui, ó. Senão você vai se perder aí e vai acabar tendo muita dificuldade, tá? E aí, para poder finalizar, né, a questão da rotina de estudo, eu já até expliquei para vocês, né, quando a gente falou aqui da questão da consistência, né, um conteúdo chama um ponto chama o outro. E por fim, gente, crie metas, tá? Isso aqui é fundamental no teu processo de estudo. Quantas disciplinas eu vou estudar por semana? Dessas disciplinas que eu vou estudar por semana, quantos assuntos eu preciso ver? Quantas questões eu preciso resolver? Quantas revisões serão feitas por semana? Então, por exemplo, uma coisa boa para você poder estudar, sei lá, por exemplo, umas 3 a 4 disciplinas por semana, seria legal. E aí você vai colocar aqui a quantidade de assuntos dentro de cada disciplina. Para cada assunto que você for estudar, pelo menos umas 10 questões aqui, ó, de cada assunto já é o ideal. Uma revisão por semana dos conteúdos que você vai estudar já é o ideal também. Então aqui são metas que você tem que colocar para que você entenda qual é a hora que você pode parar. Não bati minha meta ainda, então só vou terminar meu estudo de hoje quando eu bater minha meta. Não respondi 10 questões, então vou responder. Né? Porque é aquele ditado, né? Se você não tem uma meta, você vai parar onde? Né? Se você não tem um destino, qualquer caminho serve, né? Já diria o Gato de Botas lá no filme do Alice no País das Maravilhas, né? Então, é importante que você tenha uma meta bem definida de para onde você está indo, para que você saiba se você está ou não no trilho, no caminho certo, para que você seja aprovado. Produção, volta para mim aqui agora. Então, gente, para você que vai fazer a prova do Exame de Suficiência, edição 2026.2, na minha opinião, esse aqui é literalmente o passo a passo de por onde você precisa começar o seu estudo. Aqui é o teu pontapé de partida. É exatamente por aqui que você tem que seguir para que você possa ter um estudo direcionado, né, para que você possa estudar de forma eficiente, para que você não perca tempo com coisas que sejam desnecessárias e nem estude de forma aleatória. Aqui é um bom pontapé de partida, beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos aí que também precisam aprender esse conteúdo no dia da prova. E lembra que na próxima semana, segunda, quarta e quinta-feira, a gente vai trabalhar com a nossa resolução da prova do Exame de Suficiência, edição 2026.1. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço, pessoal. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima semana na resolução da prova. Até lá. Eu fiz 3 tentativas. Assim, o nervosismo, né? Você fica na prova. Depois, quando você analisa a prova na calma, em casa, você, poxa, essa questão eu sabia. O ano passado, inclusive, eu tive a perda do meu pai. E aí eu mal acompanhava um pouco as suas aulas, mas no tempo que eu tinha, eu tentava me esforçar. Eu queria até desistir, eu disse, vou deixar pra lá, não vou fazer essa prova. Mas aí eu pensei nas tentativas anteriores e na continuidade, porque era um sonho meu, né? Que não era só fazer a faculdade em si, mas era concluir, porque para mim eu não tinha fechado o ciclo. O ciclo ainda faltava uma peça, né? E essa peça seria, né, o meu sonho de ser contadora de verdade. E aí eu comecei a estudar. E quando eu fui fazer a prova dessa vez, mesmo nesse conflito, né, de não ter oportunidade de ter realmente foco no estudo, porque eu tive a perda do meu pai, então isso impactou um pouco o meu tempo. Né, o meu emocional estava muito abalado no processo, mas mesmo assim eu me mantive firme aonde eu podia, eu persisti. Eu fui ex-empregada doméstica, trabalhei para me formar. Hoje eu sou contadora com muito orgulho, professor. Mas sempre tive o sonho de entrar, pelo menos ser uma chamada de ninja e tal. E aí quando foi o ano passado, eu disse, eu vou ter que ter uma oportunidade de entrar, porque foi frustrante para mim, um ponto só, professor. Pelo amor de Deus. Um ponto é de lascar. Aí eu disse, eu vou ter que me sacrificar um pouquinho. Aí comecei a juntar um trocadinho. Aí peguei umas economias ali do esposo e fiz o seu curso.
e apliquei as técnicas que você colocava nas aulas, né, os formatos que você passou para a gente nas aulas, para aplicar na prova. Esqueci, eu literalmente, professor, esqueci que estava em sala de aula. Parece que eu entrei na sala de escritório e meu chefe disse, olha aí, resolve esse BO. E aí eu sentei e fiz a prova e fiquei feliz. Quase que eu infartava meu marido, porque eu gritei tanto. Eu gritei tanto. Sabe, para mim, foi uma vitória, sabe? O segredo é não desistir. Eu encontrei lá pessoas que já estavam na 5ª tentativa e estavam desesperadas pelo resultado. Né? E eu super entendo esse desespero, porque é muito frustrante você se dedicar e você planejar e você desejar e no final você bater na porta. E quando a oportunidade ela abriu para mim, foi sabe? Eu não sei te explicar a emoção. Eu sei que meu marido quase morre, porque eu avancei no pescoço dele, eu comecei a gritar, meus vizinhos ficou pensando que era confusão, mas era eu gritando pela conquista. Muito feliz. Eu passei no exame de suficiência estudando em menos de 3 meses. Eu também quero agradecer a toda a sua equipe, professor, a sua metodologia de ensino, né, a sua forma de tratar as pessoas, os seus alunos. Você não mede esforços, né, para pegar na nossa mão e nos levar para o caminho certo. Eu queria ter aproveitado bem mais, como eu te falei, né, por causa da morte do meu pai, fiquei um pouco relutante, mas o pouco que eu aproveitei foi muito bom. Eu acho sua metodologia de estudo muito prazerosa. A gente tem prazer de te ouvir, né? Prazer de aprender contigo, conhecer a tua história, a tua família, a sua esposa, seu filho, a forma como você começou e como você dirige o seu projeto. É muito provedor e muito inovador.